Comigo, Rosilene Campolina, nossa convidada que vai preparar uma deliciosa e tradicional receita de bacalhau, que é o bacalhau ao Brás. O Brás, né, ou a Brás, que é a moda do Brás. Que Brás é o português que é o inventor deste prato. Eu estou vendo aqui que, pelos ingredientes que a Rosilene trouxe, é uma receita que qualquer um pode se aventurar na cozinha e se animar e fazer para toda a família. Hoje nós vamos preparar meia receita, uma receita reduzida, mas a receita que você vai encontrar no nosso site é uma receita para toda a família e generosa, para 8 pessoas, né, Rosilene? É um prato assim que rende até acabar. Você já pôs a panelinha aí para esquentar? Olha, a panela está aqui, liguei, né? Aquecemos a panela e vamos começar com uma refoga normal, né? Então, olha só, o bacalhau, ele é muito simples. Eu sempre gosto de usar um pouquinho de manteiga para hidratar, né? Eu uso uma colher de manteiga antes do azeite, tá? Não que isso vá queimar o azeite, porque o azeite também, ele tem um pouco de tolerância, né? À queima. Então, a gente acha que o azeite, ele queima rápido, mas um bom azeite, ele tolera mais. Ele tolera. O ponto de queima até a 200 graus. Então, eu coloco aqui a manteiga e ela vai hidratar e vai dar sabor também ao prato. E depois eu entro com o azeite. É uma novidade, Então, eu nunca fiz bacalhau aqui usando manteiga. Então, coloca a manteiga. Esse ano, meu bacalhau vai ter manteiga, vamos lá. Então, Ana Lúcia, vemos aqui com o azeite. Azeite, assim, é quase que a gosto, sabe? Mas nós podemos pensar em uma xícara, né, de azeite. Então, colocamos aqui a cebola. E eu gosto de colocar assim, em pétalas, porque o bacalhau também está em pétalas. Então, essa cebola foi cortada em pétalas, né? Você racha a cebola, coloca sobre uma tábua e passa a faca, muito simples. Espera a cebola ficar transparente. Aí a gente refoga aqui, né? Eu estou usando essa espátula bem grande, porque eu não quero quebrar muito o bacalhau. Então, ela vai me dar assim, mais mobilidade, né? Para trabalhar. O bacalhau, então, você... Este bacalhau, chamando a atenção... Dois dias, demolhei, 48 horas. Isso, né? A gente tem as dicas também no site. Podemos informar mais detalhado para alguém que queira sobre isso, sobre dessalgue, que é muito importante, né? Se você não tiver um dessalgue bem feito, você pode perder o seu prato com bacalhau. Hoje também já se vende o bacalhau de salgado, né? Mas este aqui ele é um bacalhau site, que a gente chama de corte gourmet, que é uma aposta mais alta, né, 7/9, quer dizer, vem 7 peixes numa caixa, então vem pouca quantidade de peixe, portanto a peça ela é mais alta. Né? Ele foi dessalgado, quando postas grossas, eu dessalgo assim, 48 horas, na geladeira, trocando a água de 3 em 3 horas. E se, no caso, assim, eu vivo esquecendo o bacalhau lá, trocando a água, essas 3 em 3 horas não é tão matemática. Não é tão. Né? Você pode até, assim, se possível, até de 2 em 2, né? Mas um pouco de tempo, porque às vezes você sai, não vai ficar tomando conta do bacalhau de todo tempo, isso. Né? Então você pode colocar de 2, 3 em 3 horas, naquela hora que você lembrar. E põe na geladeira. Sempre geladeira. Quanto mais você lembrar de trocar essa água, mais rápido vai ser o dessalgo desse bacalhau, né? E lembrar o seguinte, uma dica que eu descobri, assim, de tanto trabalhar com bacalhau, né? Porque é difícil, às vezes, você saber quando é aquele ponto de dessal, né? Mas às vezes eu tiro um pedacinho como, mas ele ainda continua parece, salgado. Ou parece que não está, mas quando vou finalizar o prato, parece que o bacalhau está salgado. Enfim, eu descobri um método meu, né? Eu acho que funciona. Sempre que aquela água que eu julgo ser a última, eu pego aquela água e coloco na língua um pouquinho. Então, assim, porque às vezes você tira um pedacinho do peixe, se você tira na ponta, aquele do meio, o sabor dele está diferente. Entendi. Então, da ponta não tem sal, mas o do meio tem. Então, eu pego um pouquinho d'água, põe na língua. Ela tem que estar, assim, com leve aroma de peixe, né, do bacalhau, mas não pode conter sal algum. A água tem que ser sem sal. Sem sal, né? Bom, antes aqui a dica. Qualquer dúvida também, Rosilene é ótima. Ela tem um site super dinâmico, manda informação, dica, receita pra gente constantemente. Então, Ana Lúcia, todas essas dúvidas, né, que tiver, a gente pode ir tirando pelo site, enfim, telefone e tudo. Aqui, uma colher generosa de alho. Bacalhau com alho é tudo de bom também, né? Então, colocamos aqui. Você viu que eu comecei pela cebola. Porque se você colocar o alho primeiro, ele queima rápido. Então, uma colher de manteiga, azeite, a cebola e agora o alho.
O alho, quando você joga e ele já perfuma, pronto, não precisa deixar mais, porque aí ele vai cozinhar, né, vai cozinhar, vai queimar, e se ele ficar queimado, o sabor não é interessante, ele fica amargo. Bom, depois disso, percebe o perfume, né? Entramos aqui com o nosso ainda vai bacalhau. chegar o cheiro, ainda vai chegar na casa de vocês. Com certeza. Os japoneses já estão fazendo TV com cheiro agora, né? Então, olha só, Ana Lúcia, eu falei em pétalas, né? A cebola em pétalas, o bacalhau também em pétalas. Você observa, eu deixei até propositalmente essa posta aqui, para mostrar, porque eu lasco ele assim, eu não desfio o bacalhau, eu lasco o bacalhau. Então, eu acompanho o sentido da própria textura dele, né? Ele tem fica essa muito separação, mais macio. muito né? mais macio. E até o mexer aqui vai quebrar um pouco. Ele não vai se manter tão inteiro. Então, por isso que é importante a gente deixar ele maior um pouquinho. Por favor. Obrigada. Bom, próximo ingrediente. Aqui agora já tem nós já colocamos, né? Vai ser azeitona. guarnecido com as azeitonas e tal. Eu entro com um pouquinho de cheiro verde. O cheiro verde, ele sempre vai para o final, né? Quase que uma regra isso. Mas no caso desse nosso bacalhau, eu gosto muito de colocar o cheiro verde sobre o bacalhau, um pouco dele, para que apure todo o sabor. Deixa um pouco mais para o final. Esse também, salsinha e cebolinha. Cheiro verde, salsinha, cebolinha. Quem gostar até de um pouquinho de coentro, pode colocar, mas né, eu já aviso que o coentro... Não é todo mundo não é todo mundo que tolera, gosta. porque tem um sabor mais forte. Né? Com certeza. Aqui. Sal, eu ainda não pus nenhum. Né? Se neste momento eu quiser, posso colocar até uma pimentinha moída, branca, do reino. Mas eu também vou entrar com a pimenta dedo de moça. Então, olha só, esse aqui já está com bastante sabor, né? Aí eu venho com um pouquinho da pimentinha dedo de moça. Essa é a pimenta, Essa é a pimenta, olha só. Isso aqui você pode até brincar, fazer uma flor, né, com a pimenta. Essa pimenta é super bonita. Ela, você retirando a semente, ela não arde. Vai ter um aroma de pimenta, mas não vai arder muito. Então, para surpresa, né, de todo mundo. Essa batata, ela tá crocante assim, mas ela não é, no final, o prato não é para ficar crocante. Ela vai dar a base no prato, ela vai virar uma pasta mesmo, tá? É um pouquinho parecido com, assim, um salpicão. Esse prato, eu acho que ele fica entre o salpicão e uma salada. Ele vem ao fogo. Que tem gente que até serve como salada, como salada. Prato frio, né? Com certeza. Então, no curso, assim, Ana Lúcia, quando eu estou fazendo esse prato, os alunos brincam, ô Rosilene, pode parar por aí, aqui já está bom. Porque se você quiser comer assim e colocar a ideia deles, né, a batata até em volta, não passar a batata toda, claro, aí você não vai estar fazendo o bacalhau ao braço, mas é um outro jeito também de degustar. Olha só, eu envolvo toda aqui o bacalhau na batata, né, e vice-versa. Observe que ele já começa a quebrar. Vou até mexer com essa. Os ovos, eu deixei, são 3 ovos, né? Porque estamos trabalhando com meia receita. Esses ovos, o uso dele é fundamental, vai fazer toda a diferença. Então eu dou uma leve batida, por favor. Se você quiser também colocar uma pitadinha de sal, é uma dica para tirar aquele cheiro do ovo, né? E uma gotinha de pimenta do reino, pode também. Então, olha só, a batata ela vai murchando e aí, à medida que isso vai acontecendo, eu vou colocando mais. Né? Eu vou colocar toda essa batata. Quanto de batata você colocou? Em torno de, essa saquinha aqui, ela já vem 200 gramas. Em torno de 150 a 200 gramas. Tá batidinho, pode misturar? Batidinho, isso. Agora eu vou pedir a sua ajuda, porque é uma hora bem importante. Esse prato, ele é muito simples, não tem muito segredo, né? Mas esta hora de colocar o ovo, é preciso tomar algum cuidado, porque esse ovo não pode talhar, tá? Então a função desse ovo é unir, né, umedecer tudo isso aqui. E aí, Ana Lúcia, vamos verter, como diz o português, né, sobre o ovo, e eu vou mexendo, porque não pode talhar, tá? Se quiser até baixar o fogo, pode baixar, né, nesta hora.
Incrível, Tem como que é que ficar esperta aqui, porque ele não pode talhar. Olha como que fica úmido. ele mistura muito homogêneo, né? Muito. Isso. Isso que é bom ter assim um ajudante dessa categoria, né? O ovo eu aprendi a fazer. Se você quiser até abaixar um pouquinho o fogo. Baixar, pera lá. Isso. Tá praticamente pronto. Vamos colocar as azeitonas. Quais? As né? verdes? As verdes, as pretas, na verdade, isso aqui é um toque, assim, a gente começa a brasileirar a coisa. A pimentinha dedo de moça, o original não tem, né? Eu já coloquei o toque brasileiro. A azeitona... Ao brasileiro. Ao brasileiro bom. Mas então, muito bom. Então, o que acontece? Eu já coloco as azeitonas, é guarnecido com azeitona portuguesa, que é aquela pequenininha ali, né? Mas a gente coloca no final, porque ela tem o carocinho, então não é legal ficar no meio. Mas aí eu sugiro colocar essa, também? Porque ela é verde e preta, e ela não tem caroço. E a comida fica mais colorida fica mais prato, bacana, né? E fica mais